Vamos de assunto tenebroso hoje? Vamos! Por quê? Porque eu abordei esse assunto agora, eu vou ter que explicar mais pra vocês. Até porque a Gabriela me escreveu e falou: Sheila, eu gostaria de falar disso, bora fazer uma live? Eu falei: bora! Eu amo live, gente, eu adoro conteúdo ao vivo. Eu prefiro do que fazer vídeo pra vocês, apesar de adorar fazer os vídeos, eu gosto de conteúdo ao vivo. Eu sei que fica mais demorado, mas a gente consegue aprofundar, eu consigo ouvir o que vocês querem dizer, quais são as dúvidas de vocês. Vou colocar aqui o nome da live e deixar fixo. A live vai ser sobre exploração infantil e de adolescentes também, é só para ficar mais curto, em apps de namoro. Isso é importante porque acontece muito e eu fiquei impressionada de vocês não saberem, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, fiz uma live e cada vez as pessoas se espantaram mais. E aí eu percebi o quê? Até com a fala da Gabriela que tá entrando já. Já vi que a Gabriela tá aí, tá pedindo para entrar. E a Lari também vai passar por aqui hoje. Eu percebi que tem muita coisa que eu sei e que eu acho que vocês já sabem, porque eu falo disso há 12 anos aqui na internet, e às vezes vocês não sabem ainda. Então eu vou falar de umas coisas básicas de proteção mesmo da família, para que isso não aconteça, né? Para que vocês não tenham as suas crianças exploradas aí ou não tomem susto. Por causa de aplicativos de namoro e de outros aplicativos também, inclusive aqui nas redes sociais. Então vamos fazer um geralzão família protegida hoje, tá bom? Quem viu a minha live, coloca uma mãozinha. Quem viu a live sobre os aplicativos, sobre o TikTok, principalmente, sobre como as pessoas exploram criança no TikTok. Lá vem ela, a minha amiga Gabriela. Venha! Não é bom falar enquanto a pessoa tá entrando. Oi! Olá, tá boa, querida. Muito obrigada pelo convite. Tô melhor agora, gente. A voz dessa mulher, eu fico impressionada. Você tem um vozeirão, né? Vozeirão, né? Você já Eu tinha um trabalhou com voz? amigo. Não. Não, eu sou jornalista, mas rádio paga muito mal, né? Então eu nunca trabalhei no rádio. Mas eu tinha um amigo em jornal que falava: mulher, um homem para ficar com você tem que ser muito macho, porque um vozeirão desse no pé do ouvido, nossa senhora. Amedronta, né? Sabe o que eu vou pedir, Gabriela? Se você conseguir diminuir um pouco o teto em cima da sua cabeça, porque senão você vai ficar muito afundadinho. Como vem muita conversa, a gente acaba não vendo você tão bem. Se der. Deu certo ou não? Melhorou. Isso, não precisa tanto espaço em cima da sua cabeça. A gente fala diminuir o teto, gente. Então, Gabriela, você viu o meu vídeo sobre o Grindr. Para quem não sabe, o Grindr é um aplicativo de namoro entre homens, é onde a comunidade gay se reúne para paquerar, sair, curtir, encontrar um romance, alguém para fazer uma pegaçãozinha. E eu recebi um áudio de um seguidor meu que me segue há mais de 10 anos. E ele ficou horrorizado quando percebeu que no Grindr uma pessoa estava conversando com ele e ofereceu para ele um menino de 2 anos. O assunto é sério hoje, saquinho de vômito, gente, né? Eu falo, pega o saquinho de vômito. E aí eu coloquei o áudio e expliquei que eles usam alguns emojis para se comunicar. E o cara tinha mandado emoji para ele perguntando se ele curtia futebol americano. E o meu amigo, né? Já é meu amigo, gente. Ele falou: não, eu não gosto nem de futebol brasileiro. Porque ele não estava entendendo que o emoji de futebol americano ou a expressão futebol americano, dentro de um contexto como aquele, que é um aplicativo de namoro, significa pedofilia. Ele não sabia. Eu fiquei muito. Por que eu fiz o vídeo? Porque para nós que trabalhamos com infância, isso é tão óbvio, isso é tão antigo. Teve gente que falou: Sheila, mas você está falando isso e aí a polícia não vai encontrar. Não, gente, eu só estou falando que a polícia já sabe. Isso aí é. Tem vídeo meu de 4 anos atrás aqui mostrando isso. Isso aí é que ele já sabe. O que é novo, eu só vou conversar com a polícia. O que eu descubro que é novidade, eu não vou mostrar para vocês. Eu mando direto para a Polícia Federal, porque eu já tenho amigos lá, graças a todas as deuses, e a esse trabalho aqui. Mas o que é antigo, eu já falo de cara. E aí, Gabriela assistiu o vídeo e lembrou de algumas coisas, né, Gabriela? Conte para mim o que te chamou a atenção. Não, não, eu fiquei horrorizada, porque como que a gente é ingênua, né? A minha bobagem. Eu não, eu passei o quê? Uns 5 meses em aplicativo de namoro, talvez menos do que isso, porque eu tive um casamento longo, passei 14 anos com a mesma pessoa, divorciei, fiquei 6 meses solteiro e comecei a namorar.
Então, passei pouquíssimo tempo em aplicativo de relacionamento. E aí eu via muito homem com foto com os filhos. É que eu me incomodava, eu falava, gente, a minha vontade é printar isso e descobrir quem que é a mãe dessa criança e mandar para a mãe, você tá sabendo que seu filho está sendo exposto aqui? Mas assim, o que que eu pensava, né? Eu na minha ingenuidade. O homem tá querendo mostrar que ele é o paizão, que ele é um homem maravilhoso, que a mulher pode se apaixonar por ele, tá querendo usar os filhos para pegar a mulher, né? Era a minha noção ali. O que já é um absurdo, né? Porque a gente Já é sabe dos feio. riscos. Não, a gente sabe dos riscos na internet, gente. Você pôr foto do filho em um aplicativo que você não sabe quem tá vendo a sua foto ali, porque quem tá vendo não é só quem você deu match. Tá todo mundo vendo aquele negócio ali. Então, isso já me horrorizou. Na hora que eu vi o seu vídeo, que o negócio clicou na minha cabeça, eu falei, meu Deus, como eu sou boba. Eu achando que eles estavam só tentando pagar de paizão. E não, não é só pagar de paizão. Acho que muitos eram até por ser eles Uhum, terem colocado hétero ali, né? Como eles sim. clicaram lá no Tinder que estava procurando mulher, a gente sabe que mais de 90% dos pedos é homem, né? Então, imagino que para muitos ali fosse isso mesmo. Mas provavelmente os que colocavam ali que procura as duas coisas, né? Procura tanto mulher Então, quanto aqui, homem. peraí, calma, calma. Ó, que legal. A oportunidade hoje, e eu senti isso mesmo. Eu falei, nossa, um monte de gente não sabe coisas básicas. Então, já vamos corrigir uma coisa que você falou. A maioria dos homens que abusa de crianças é hétero, é casado e abusa geralmente do próprio filho. Eles não são Sim, gays, eles não se relacionam com gays. Porque você chegou na ideia, né? Ah, se ele fosse bissexual. Não. Eles são heterossexuais, eles eles são violentam os héteros. próprios filhos. São héteros. Tanto que Mas nesses o que eu tô aplicativos. falando é que ele, para quem coloca as duas, quem tá procurando as duas coisas no Tinder. Porque quem colocou que tá só procurando mulher, só mulher vai ver o perfil dele. Mas talvez o E que ele queira procurando uma mulher, mostrando que tem uma criança, é atrair mulheres com criança. Porque ele quer a criança e não a mulher. Desculpa, pior que gente, é. nós vamos falar uma assim, Tá essa vendo? live aqui é abaixo da linha do fim do Ah, mundo. Entendeu? Então, no geral, primeiro assim, claro, gente, que num aplicativo de namoro como o Tinder, se o cara coloca uma foto com o filho, geralmente ele tá querendo pagar de, ai, como eu sou um pai legal, tenho filhos, mas é claro que isso é intencionalmente colocado lá. Você pode escolher qualquer foto. Por que que ele tá escolhendo fazer o pai legal e expor o filho? A gente não vê mulheres com filho. E mulher não. no Tinder põe foto com o próprio filho, gente. Ninguém, porque você vai proteger a criança, mesmo que você tenha filho. Até porque uma mulher com filho geralmente é rechaçada, né? Sim. O pai com filho é um paizão, então tem um pouco de preconceito, de machismo. Mas então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, para os homens que me assistem, por favor, não coloquem foto com seus filhos em aplicativo de namoro. Não coloquem. Porque vocês estão expondo. Do mesmo jeito, eu vou pedir para as mães e para os pais não colocarem a foto do WhatsApp com os filhos. Isso é muito comum, tem várias amigas que fazem isso. Elas colocam ou a foto do perfil do Instagram, a foto com o filho. Eu não colocaria nunca. Já postei um vídeo de um amigo que, sabe quando a pessoa invade seu celular ou faz uma clonagem, tenta dar um golpe em seu nome? Uma vez o avô, o pai dele, né, o avô da filha dele, ele tinha uma foto com a esposa dele tinha uma foto com a filha. O avô recebeu uma mensagem de golpe e a foto era a foto da mãe com a filha. Só dele ver que os criminosos estavam usando a foto da nenê, né, da menina que devia ter uns 3 aninhos na época, o coração desse vô ficou muito pior. Então, assim, o WhatsApp é seu, ele não é de uma criança. Evita colocar a foto da criança, porque se alguém roubar, vai roubar a foto da criança. E para você vai ser uma dor, porque se pegarem a sua foto já vai ser dolorido, mas se for a foto do seu filho, gente, vai ser muito pior. Então, tanto na foto do WhatsApp, por favor, não coloca foto de criança. Coloca a sua foto, é um WhatsApp de adulto. Aqui no Instagram, não coloca foto com os filhos, por favor. Olha, só se você for uma pessoa que faz conteúdo de família com muito cuidado e olhe lá,
né? Porque você está dizendo aqui tem criança. E eu também não gosto nunca quando existe foto de casal. Eu já fiz muito vídeo mostrando, por exemplo, um perfil que explora criança e adolescente, ou um perfil que tem muita. Opa, acho que Lari chegou aqui, deixa eu ver. Chegou, deixa eu chamar a Lari aqui. Peraí. Vai chegar. Chegou! Oi, gente. Boa noite. Pode continuar falando que eu tô aqui prestando atenção. Tá bom. Eu tava falando que eu já vi muito, eu já denunciei muito perfil. Por exemplo, um perfil que tem um conteúdo explícito de exploração de criança, ou mesmo de nudez. E aí eu vou lá e vejo quem segue, eu mostro quem segue. Gente, aparece um monte de homem com a foto da esposa, seguindo. E aí eu dou especial ênfase. Olha aqui, o Ronaldo tá com a foto da esposa. Eu pulo todos, mas esses que estão com a foto da esposa eu faço questão. Então, assim, duas coisas importantes aí. Já vimos algumas, né? Então, não coloque foto com a criança nos seus aplicativos, por favor. Porque se alguém roubar, vai ser ruim. Homens com foto de criança nos aplicativos pode significar várias coisas. Pode significar que ele está querendo mostrar que ele é um bom pai, mas um bom pai não expõe seu filho num aplicativo de namoro. Homens, por favor. Mas ele também pode estar mostrando que ele tem acesso a uma criança. Porque todos os grupos que exploram crianças, estou falando de pedófilos e de criminosos, porque a maioria que explora a criança não é, e a gente pode explicar essa diferença, mas enfim, todos os grupos de criminosos que exploram crianças, para você entrar num grupo desse, você tem que provar que você tem acesso a uma criança. Então, quando você tem uma foto com uma criança, isso fica muito mais fácil. Né? Porque você está provando, ó, eu tenho essa foto com essa criança, então eu tenho uma criança muito perto de mim. Quando eu mostrei o vídeo do Grindr, um amigo meu assistiu e ele tem um filho de 2 anos, né? Que é bem a idade que o meu amigo, que o cara ofereceu a criança para um amigo meu lá no Grindr, que é o aplicativo de namoro entre homens. E o meu amigo falou, Sheili, mas como assim ele está oferecendo uma criança? Ele adotou essa criança para oferecer? Falei, não, amigo, ele é o pai. Pai biológico violenta muito mais do que qualquer outra pessoa. Porque entende que o filho é uma propriedade. É muito difícil adotar uma criança, gente, mas para o meu amigo é tão inconcebível que ele começou a ficar pensando que tipo de coisa poderia ser. Então, não, é o filho dele. Ou é um sobrinho que ele cuida de vez em quando, e daí ele consegue uma foto com o sobrinho. Ou é o neto que ele tem acesso. Então, muitas vezes, a pessoa, para entrar nesses grupos, ela manda fotos de uma criança que não é uma criança necessariamente da família dela ou filho dela, mas é uma criança próxima, que ela cuida, que ela consegue ter uma foto ou várias. Eu falei para vocês várias vezes já do caso lá de Maricá, onde o homem foi preso por violentar crianças de 2 e 3 anos, e quando ele foi preso, descobriram que ele tinha um perfil cheio de fotos de uma menininha que era filha de colega de trabalho dele. Então ele roubava todas as fotos que ela postava no perfil dela de mãe. A criança não tinha perfil, ela postava fotos que uma mãe posta, do aniversário, de um passeio, da menina fazendo circo. Ele roubava todas as fotos e colocava num perfil monitorado pelo pai, como se ele fosse o pai. Por que ele fazia esse perfil, que ele tinha uma criança? Para provar para os outros criminosos que ele tinha acesso a uma criança. E realmente ele Gente, tinha, é né? Ele muito era muito amigo absurdo da isso. família. Desculpa, Não, dá um oi, Lari, que eu é tava muito terminando um raciocínio absurdo. grande aqui. Não, é muito absurdo. Aí eu ia. É isso, né? Eu ia falar. Deixa eu perguntar uma coisa antes. Tem como levantar a mão aqui? Ou não? É só abrir o microfone e falar? Tipo, Pode levanta levantar a assim. sua mão, física Ah, tá. Eu mesmo. achei que tinha alguma coisa tipo Zoom, assim, que a gente Não, pode sinalizava levantar a pra mão não assim, a gente interromper, fala. né? Imagina. Não, mas eu ia falar que muito absurdo, já aprendi muito com você nesse tempo, assim, que eu entrei, né? Isso de ter acesso, mostrar que tem acesso às crianças é muito problemático. E aí eu queria trazer duas vivências que eu tenho muito forte no meu trabalho, assim, que me tocou com o que você falou. Essa questão de que os pais exploram as crianças por achar que são donos é uma realidade que eu vivo muito no meu trabalho na região norte. Aí eu faço uma atuação com atenção primária, que é com a rede de proteção à saúde, né? Então, UBS, enfim, a gente faz um trabalho lá de saúde. E olha, o nosso objeto de trabalho é saúde da mulher. Então, a gente não trabalha com criança, a gente trabalha nada disso. Só que não trabalha com violência, né? A gente trabalha com câncer de colo de útero
que, digamos assim, que não teria nada a ver, estaria super descolado com essa situação. Mas a gente precisou fazer intervenções né, a gente chegou nesse assunto porque as equipes de saúde começaram a falar para a gente assim, olha, aqui a gente tem um problema grande, que as meninas começam a ter relação sexual muito cedo, 10, 11 anos elas já estão transando. E aí a gente falou assim, olha, 10, 11 anos não é que elas estão tendo relações cedo, né? Isso é uma violência, isso é... Enfim, então a gente começou a ir atrás, né, tentar fazer uma atuação dentro desse objeto que não era o objeto do projeto. Com isso, a gente começou a identificar que quem fazia essa exploração, quem violentava e quem oferecia essas crianças eram os familiares. E aí, eu fiquei muito tocada e deixo essa recomendação aqui para vocês, se alguém já assistiu a série Psicas. Porque, vou dar um pequeno spoiler, né? Psicas tem uma cena em que um dono de um bar oferece uma menina, né, para um outro homem que chega, olha, você não quer essa aqui, né, prostituta e tal. E aí o cara tava disfarçado, fala ali que não, mas você não acha que era muito novinha. E aí este homem, dono do bar, fala assim, não tem problema dela ser muito novinha. Essa daí é minha filha, quem iniciou foi eu, quem manda sou eu. Isso é uma realidade que a gente vê muito lá no território onde a gente atua. E é muito doido perceber isso. E eu nunca tinha, assim como seu amigo, antes de vivenciar e de trabalhar com isso, eu nunca tinha passado, porque a gente acha que essa coisa da violência, ou ela tá num lugar muito longe da gente, ou é aquele familiar que também tá muito longe da gente, né? Que a gente não acha que vai necessariamente fazer isso. É assim, a gente sabe que a maioria dos casos de violência acontece nas famílias e tal, mas sei lá que família é essa, né? Tá, isso aqui tá muito fora, isso aqui tá muito fora da minha realidade, assim. Então, me lembrou muito, né, quando você trouxe na sua fala. E aí, um outro contexto que eu queria colocar aqui para você, eu quero ouvir, né, vocês, assim, para aprender muito também. E aí, colocando as duas experiências aqui já que eu tenho, que é com as escolas. Eu também trabalho muito com as escolas, com adolescentes, né? Eu trabalho muito com essa pauta de saúde sexual e reprodutiva, então, tanto nas escolas quanto na saúde. E nas escolas, uma coisa que a gente tem pego muito, e aí, assim, para trazer nessa questão dos aplicativos, é que o quanto a gente tem de stalk, de fake, né? Eu peguei umas 2 escolas no ano passado em que a gente tava com situações de, assim, violência, né? De relacionamentos abusivos, enfim. E que os meninos tinham feito fake dessas ex-namoradas, que também eram alunas, então crianças, né, adolescentes ali da escola, em aplicativos de namoro. E dentro desse lugar também, assim, de colocar essas meninas como vagabundas, né? Como putas, né? Porque, assim, quer desmoralizar, quer destruir uma mulher, é chamar ela de puta, né? Assim, é colocar ela nesse lugar da sexualidade, esse lugar da violência, assim. Então, não sei também se vocês têm alguma experiência com isso, ou se vocês também, né? O que vocês podem trazer, assim, porque foi uma questão que a gente não sabia muito como lidar, porque se a gente está falando, por exemplo, de vazamento de nude, a gente, por mais que seja difícil, a gente tem uma legislação, a gente tem um marco legal, uma coisa que a gente consegue, né? Fazer uma atuação, fazer um encaminhamento para uma diretoria de ensino, para uma rede de proteção, né? Agora, e nesses casos, né? Como a gente atua? Então, acho que também é um outro lugar dessa violência que está dentro dos aplicativos e que não necessariamente, nesse caso, seria com uma criança, seria com um filho, mas também quando a gente olha para as adolescentes, que precisam também, né, dessa proteção, que precisam ser protegidas, como que também a gente atua? Como que a gente faz com isso, assim? Então, são os 2 casos, assim, que eu vivenciei, que eu queria colocar aqui na roda também para a gente falar. Crianças sendo exploradas sexualmente, isso sendo considerado normal pela comunidade onde elas vivem. Só está iniciando cedo uma vida sexual, né? Sendo que isso com parente, né? Com certeza é o sonho dessa menina. Com certeza, né? As pessoas, E ainda julgada. E ainda julgada, e elas tendo contas fake, sendo expostas em aplicativos de namoro. Quer comentar alguma coisa, Gabriela? Não, pode falar. Fala aí, desculpa. Eu acho que são muitas situações. Eu falo assim, Rinda, Sheila é louca, né? Como é que ela fala disso, Rinda? Gente,
toda vez que eu tratar desse tema, eu for me arrastar, a gente não levanta mais. Então vamos lá. Meninas sendo exploradas sexualmente é uma coisa muito cultural do nosso país. No grupo de apoio a vítimas que eu coordeno, são mais de 5.000 mulheres. A gente tem muito relato onde elas falam que o pai abusava, a maioria foi pai, gente, o pai biológico, eu gosto muito de enfatizar isso. Padrasto explora também. Quais são os campeões do Brasil? Quem mais violenta a criança? Até porque a criança está em casa, gente. Ela não está na rua para um estranho. A criança sempre tem alguém próximo dela, né? Ela sempre está ou com a família ou na escola. Ela não tem outro lugar para ser violentada. E a gente tem 38 adultos em cada 100 brasileiros, principalmente mulheres, que já sofreram violência sexual, geralmente na infância, quase metade da população. E em mais de 70% dos casos é um familiar. Então, por que o pai violenta mais? Porque ele tem essa noção de propriedade em relação ao filho. Do mesmo jeito que os homens batem em mulheres. A violência doméstica está muito associada à violência sexual contra crianças e adolescentes. As pessoas elas se espantam muito mais com a violência sexual contra criança e adolescente e acham a violência doméstica normal. Mas o cara que é capaz de bater na esposa, ele é capaz de violentar a filha ou de violentar o filho. Então, os números eles são muito próximos assim de quantidade. Então, essa criança que ela é explorada... eu ia falar das frases que elas trazem lá no grupo, né? O pai dizia assim, eu te dei comida, eu te dou roupa, eu te dou casa, você vai fazer o que eu quiser. Entende o que eu tô chamando de noção de propriedade? Por isso que o pai biológico violenta mais? Eu te dei comida, eu te dei casa, eu compro sua roupa, eu pago sua moradia, você vai fazer o que eu quiser. Essa era a frase. E eu te dei a vida, eu nunca vou esquecer essa também. Te dei a vida, eu posso tirar a hora que eu quiser. Porque geralmente isso vem com ameaça. Né? Não é que a menina faz porque ela quer. É porque ele ou ameaça tirar as condições financeiras de vida, ou ameaça ela, ou ameaça a mãe dela, ou ameaça os irmãos. Né? Tem uma moça maravilhosa, ela fez um documentário. Vai me fugir o nome dela. Ela é artista de circo, ela é contorcionista brasileira. Conheci ela outro dia presencialmente e ela foi abusada durante muitos anos na família dela. E ela conseguiu, né, expressar isso quando ele se direcionou para a irmã mais nova. Isso acontece muito. Tipo, a menina, ela aguenta aquela violência e quando ela vê que mais alguém da família vai ser violentada, ela consegue se expressar. Mas se todo mundo acha que é normal, como diz você, né? Todo mundo acha, elas só estão começando cedo, mas é difícil essa menina achar. Por isso que educação sexual é tão fundamental. Com certeza, gente. E assim, a gente pegou muitos casos lá de meninas grávidas. E a gente está falando de uma rede de saúde que o mínimo que deveria fazer é encaminhar para um serviço, por exemplo, de aborto legal. E que jamais isso chega. Né? A gente chegou a falar Jamais, eles nem sabem, se eles também. acham natural, eles nunca vão oferecer ajuda, né? Exatamente, eles também não oferecem ajuda, não sabe nem por onde agir, assim. E é algo super delicado, porque quando a gente fala, e aí eu acho que também do lado dos profissionais tem isso, né? Que a gente precisa dessa capacitação, precisa conscientizar as pessoas, a sociedade, os profissionais e tudo, porque é delicado até a gente que está fazendo uma intervenção nesse local, de culpabilizar por negligência, né? Enfim, uma série de coisas que de fato é. Mas como também a gente cobra e faz isso se você não tem uma gestão eficiente, se você não tem a capacitação desses profissionais, se você não tem um orçamento adequado. Assim, são tantas camadas, né? São tantas coisas, assim. E eu acho que, assim, dentro desse lugar da exploração, assim, infantil, eu sinto que é sabe, assim, um lugar que aí a Sheila pode falar mais, que trabalha mais com isso, mas parece que, assim, ninguém quer mexer. Todo mundo se espanta, todo mundo, não, mas é horrível, não sei o quê. Tá, mas então vamos trabalhar para isso? Então vamos criar um observatório da violência, vamos colocar nome, vamos conseguir, né, identificar, silêncio. Né? É uma pauta que todo mundo acha. O meu conteúdo, por exemplo, nas redes, nesses 12 anos, todo mundo acha importante, mas ajudar a viabilizar, aí é outro passo, né? Eu brinco com todo mundo, mas é real que eu fiz uma publi em 12 anos. Se eu fosse depender de ser uma influencer para manter esse trabalho, eu nunca conseguiria. Não. Então, eu mantenho ele através do meu trabalho de professora, porque todo mundo acha lindo, mas atuar é polêmico. Como você disse aqui. Até porque eu acho que, assim, é diferente de quando a gente está falando, assim, de um agressor
que tá muito longe, né, do que... Tá dentro do estereótipo que eu imagino de agressor. Quando eu tô falando do meu vizinho, quando eu tô falando do juiz, quando eu tô falando do médico, do cidadão de bem, do vô, quando eu tô falando dessas pessoas, parece que assim, nossa, já era, não tem como a gente mexer nesse vespeiro, assim, né? Não quero colocar. E isso é muito problemático quando a gente está falando também de construção de política pública, de garantir essa rede mesmo, né? De proteção. Porque, assim, acho que quando a gente fala dessa questão digital, as pessoas vêm muito nessa parte das tecnologias, né? E que são empresas privadas e que, sim, precisam ser responsabilizadas, precisam ser punidas, precisam criar ferramentas. É uma responsabilidade gigante. Mas não tem como você também só fechar o olho e falar, não, isso aqui é uma coisa privada. O Estado, ele Sim. tem obrigação. Tem uma Eu obrigação vou. de Não, sociedade. imagina, é como se eu vou mostrar para vocês. Teve um comentário aqui, ó, do Dalla Torre. Ele falou, mas eles não querem controlar nem o digital direito. No Grindr, por exemplo, que é esse aplicativo de namoro entre rapazes, é permitido que você não tenha informação ou foto nenhuma sua para entrar em contato com outra pessoa. Você nem sabe quem tá ali. Eu vou mostrar para vocês que eu deixei aqui aberto. Gente, depois que eu fiz esse vídeo, eu recebi centenas de relatos. Centenas não, milhares. Só no TikTok são 10 mil mensagens que eu recebi após esse vídeo e a live que eu fiz. E muitas mensagens, os rapazes, eu vou falar do Grindr primeiro, mas, gente, são todos, né? Você falou de mais uma questão que é a exploração de namoro, a gente fala disso já já. Eu vou mostrar para você, vou virar a minha câmera para vocês entenderem isso que ele está falando. Ó, vou mostrar aqui no meu computador. Então a pessoa estavam conversando alguma coisa e alguém mandou: "Ah, que pena, pensei que curtiu outras paradas". Tipo, aí a pessoa mandou a bola de futebol. A bola de futebol americano é pedofilia. Aí essa pessoa intencionalmente disse curto também, foi essa pessoa que me mandou, porque ela queria pegar para denunciar. Ela queria ver o que a pessoa ia fazer para denunciar, porque ela já estava esperta depois do meu vídeo. Curto também, tesão. Tem alguma preferência? Tenho sim. Quais as suas? Tava jogando verde porque queria denunciar para o aplicativo, como eu recomendei que fizesse. Manda fotos primeiro. Queria provas. O que você quer ver? O leque que você tem. Ele já sabia por causa do meu vídeo que chama leque. O que ele é seu? Qual idade? Primo. Então, realmente. E daí o cara fugiu. Ou seja, eles oferecem de forma explícita. Eu recebi muita mensagem também de rapazes que, inclusive, trabalham como garotos de programa e que recebiam mensagens dos clientes que queriam que queriam contratar esse garoto de programa para que ele fizesse uma ação erótica. Vou tentar falar de um jeito que essa live não caia. Na frente de uma criança de 4 anos, de 8 anos, ou que a criança participasse. Eles sempre denunciavam, porque são pessoas sérias. É isso que eu falo, gente. Vocês não podem deduzir porque a pessoa usa um app de namoro que ela não é uma pessoa séria. É horrorizante. Eu já participei de um podcast uma vez que é liderado por mulheres que trabalham com programa, como garotas de programa. E elas também falaram que, às vezes, elas fazem coisas online, né? Coisas de se despir, eróticas. E tem cliente que pede coisas absurdas. E quando elas estão no presencial, tem gente que leva a roupa da filha para elas vestirem, para elas estarem com a roupa na hora. E elas ficam completamente enojadas, denunciam. Então, assim, são coisas que deixam qualquer um chocado. Eu deixei mais uma... E eu queria mostrar para vocês também hoje. A gente começou... Foco é app de namoro. Então, a gente tem isso. A gente já falou do problema do Tinder, onde as pessoas... Onde principalmente homens colocam fotos com criança. Isso pode significar várias coisas. Pode significar que ele está querendo mostrar que é um bom pai. Mas um bom pai não vai pôr uma foto de uma criança no aplicativo de namoro. Eles podem mostrar que eles têm acesso a uma criança para se conectar com pessoas que têm acesso à criança. Isso também acontece no Instagram. Muitos homens colocam fotos com seus filhos para mostrar que eles têm acesso à criança, porque o Instagram é um local de exploração sexual de crianças e adolescentes. Existem muitas páginas de exploração, já mostrei aqui para vocês. E isso acontece no TikTok. No TikTok, eu mostrei umas coisas para vocês e eu deixei aqui uma que eu não mostrei na minha live, porque eu quero... Eita, cadê? Eu tinha deixado aberta aqui. Ah, só tem uma que eu mostrei, né? Eu quero mostrar um perfil só para vocês... Mas eu vou mostrar esse aqui, só para vocês entenderem, para quem não tava, porque a live tinha 1 hora. Eu procurei na live só no TikTok o emoji
de bola de futebol americano e veio esse perfil. A Lari falou que talvez ela tivesse que sair, ou ela caiu, ou daqui a pouco ela volta. E tinha esse perfil, né? Vendas Perv. Perv pode ter a ver com pervertido. O que será que quer dizer? Aí eu cliquei, não tem nenhuma publicação, o que já é muito esquisito. Ó, aí veio essa imagem. Vocês leram ali? Ai, Brinco com meu irmãozinho, quem quiser ver, dar um agrado e ser feliz. Isso está aberto no TikTok. Não é uma coisa, gente, que você sofre para achar, não é uma coisa escondida. Então, se o seu filho tem TikTok, ele pode cair numa página dessas. Tá rolando promoção, novinha, zoo, pessoas dormindo, etc. Zoo seria zoofilia, que é o abuso de animais. E aí as pessoas dizendo que estão felizes, que gostaram do conteúdo, e ele compartilhando como se fossem clientes que compraram os vídeos estão felizes. Isso está aberto, eu não estou num lugar que ninguém pode ver, entendeu? Então, o app, eu falei de exploração de criança em app de namoro para chamar vocês para essa live, mas o que eu quero dizer para vocês é que elas são exploradas em todos os aplicativos. Elas são exploradas no Tinder, elas são exploradas no Grindr. Tem um que é Verg agora, putz, me falhou. Se alguém sabe qual, me fala. Recebi muita denúncia desse aplicativo. Salas de acho bate-papo do muito. UOL. A sala de bate-papo do UOL virou pura exploração. Me mandaram print dos nomes das salas. Eles nem disfarçam. Os nomes das salas são novinha, criança, perve, a bola de futebol, todos os símbolos, tem salas e salas e salas com esse tipo de conteúdo. Então você tem o TikTok, como eu já mostrei, você tem aqui no Instagram. Aqui no Instagram, se você procurar esse símbolo aqui, ó, da espiral azul, que é um símbolo muito conhecida. Ah, acho que é Zang. Esse é o nome ó, Zang é o nome do aplicativo que eu falei, que também tem muita exploração. Se você procurar isso no Instagram, ele nem mostra. Ele vai te responder: abuso infantil é crime, não vamos mostrar a resposta dessa pesquisa. É mesmo. É mesmo, amiga. Por isso que eu expliquei também na live que tudo depende de contexto. Porque tem gente que é da natação e adora essa espiral azul, ou que é meio da Naira, tipo, gosta de coisa mística. Então não é, gente, eu não gosto muito de falar de emojis, porque o emoji, ele depende de um contexto, né? Você gosta, eu sempre dou o mesmo exemplo. Berinjela, em alguns contextos, significa pênis. Mas aí a sua avó fez uma caponata de berinjela e postou uma berinjela do lado. Então não é isso, entende? Mas quando você está dentro de um aplicativo de namoro e a pessoa está usando essa espiral, está usando bola de futebol, provavelmente ela não quer uma coisa muito legal, né? Opa, deixa eu virar aqui de novo. Gabriela, aproveita enquanto o pessoal manda pergunta. Eu quero que você fale um pouco de você. A Lari já caiu. Gente, a Lari, ela tem. Deixa eu falar da Lari, que ela falou que ela faz um trabalho de saúde. Eu já estive no mutirão da Lari. E vocês podem ver o vídeo aqui no meu perfil. Ela tem a Digna, que cuida de dignidade menstrual. Então a gente vai na extrema periferia da cidade e explica para as mulheres que estão em situação de muita vulnerabilidade como que elas conseguem ter absorvente gratuito todo mês. É um mínimo de dignidade de um ser humano ele ter absorvente. Se a pessoa está no cadastro único de saúde e ganha até R$ 280 por membro da família, então assim, tem que ser um valor bem baixo por membro da família, ela consegue, só que aí ela tem que apertar lá o cadastro, ela tem que imprimir um formulário. E isso é difícil, às vezes a internet da pessoa é ruim. Ela não tem onde imprimir, então a gente empresta o nosso telefone, a nossa internet e faz o cadastro até liberar para a pessoa. Então a Lari tem um trabalho assim de educação em saúde da mulher que é impressionante e ela está pré-candidata a deputada estadual aqui em São Paulo. Pelo mesmo partido que o meu, que é o PSB. Então a gente se conheceu fazendo mutirão, cuidando das pessoas, e por acaso, e é acaso mesmo, gente, porque eu falo com qualquer pessoa, não importa o partido, não importa se ela é candidata, se ela não é candidata. Nossa Gabriela também está candidata. Por que vocês resolveram entrar nessa loucura? Me ajuda, porque eu entrei nessa loucura e eu Pelo tô PSB também, pelo PSB inclusive. também. Mas é isso, é porque a gente. Eu cansei de reclamar. A minha principal questão, assim, eu acho que o que foi virada de chave mesmo, foram os casos de racismo. Meus filhos são negros, sabe? Hum. E assim, eu tive que mudá-los de escola, porque ano passado minha filha começou a tomar antidepressivo por causa de racismo, sabe? Que Com 10 idade que anos eles têm hoje, Gabriela? 11. Hoje eles têm 11. Ano passado, com 10 anos, o que ela sofreu, tadinha, ela ficava no quarto escuro com enxaqueca,
deitada o dia inteiro. Uma menina que é agitadíssima, elétrica. Então, assim, foi um sofrimento muito grande e uma briga com colégios para terem um mínimo de educação antirracista, e não tem, gente. A Lei 10.639, nada para esse povo é a mesma coisa. As escolas não fazem nada. Colocaram ali nos livros de história um capítulozinho sobre a contribuição da África, pote de cerâmica, e pronto. Mas nada, não tem nada. Não fazem nenhuma educação antirracista nas escolas. E eu brigando, brigando. Oh, eu passei 2 anos brigando para colocarem algum livro com personagem negro na lista de leitura da escola, sabe? Eu tendo que brigar, eu fiz a lista de livros. Eu separei sacolas dos meus livros e mandei para a escola. E nada. Eu falei, cara, quer saber? Eu que tenho que ir lá fazer essas leis agora. Eu que tenho que ir lá meter uma lei para realmente valer a educação antirracista, porque não dá para ficar desse jeito, não. Eu, em uma posição privilegiada, né? Eu sendo branca, uma mãe negra, não tem nem às vezes nem a força mais de encarar tudo isso, né? Ou nem o choque mais. Ela já acostumou tanto a sofrer que ela já sabe que o filho vai sofrer, diferente de mim, que nunca sofri, então aprendendo, vendo com os filhos. Eu, com todos os privilégios que eu tenho, eu não consigo. Eu não consigo fazer uma escola cara, fazer o mínimo. Então, como? Como que uma pessoa que não tem o meu privilégio consegue? Sabe? Não Não dá. consegue, né? Precisa de todo. Quem já teve problema com racismo contra os filhos ou contra si mesmo e quiser colocar uma mãozinha aqui, porque isso, para mim, de tudo, eu visito escolas no país inteiro, eu sou contratada para dar palestras sobre os perigos no digital, instituição, escola pública, escola privada, escola cara, escola tricara, bilíngue, trilingue, pobre, pobríssima, instituições. Onde você imaginar, eu já me enfiei. O maior problema que a gente tem hoje contra crianças e adolescentes é o racismo. Porque o bullying vai atuar principalmente nas crianças. O cyberbullying também é sempre... O cyberbullying, ele só vai ampliar o bullying, muitas vezes, que já existe, né? E é impressionante. Eu tive numa escola onde os professores me contaram, porque eles também trabalhavam no hospital da cidade, 2 dos professores, era um treinamento para os educadores, não com as crianças. E eles me contaram que naquele ano, foi tipo no início do ano passado, eu acho, 2 crianças deram entrada no hospital com tentativa de suicídio. Uma tinha 9 e uma tinha 11. E as 2 foi bullying por racismo. As 2 foi causa de racismo. E aí eles falaram que eles estavam horrorizados porque eles até sabem lidar com tentativa de suicídio, né? Só que eles só sabem curar fisicamente. Eles tiveram que criar um comitê interdisciplinar porque eles não sabiam o que fazer com uma criança tão pequena. Tentando tirar a própria vida de tanto que ela estava sofrendo, né? Então é um troço assim, gente, abominável. Olha, É para todo lado. Bianco. Também passou, né? Olha lá. É para todo lado, tem demais em todas as escolas. Os professores não recebem treinamento para lidar com isso. Outra briga que eu estou há anos. Eu passo para a escola, olha aqui, eu conheço, passo contato da Bárbara Carini, de 1 milhão de pessoas que dão esse tipo de treinamento, eles não contratam, sabe? Escolas que, assim, com mensalidades de sei lá quantos salários mínimos. Que tem possibilidade, né? Exatamente. E não contratam um especialista para dar um treinamento para os professores. Então, os professores não têm preparo para reconhecer. Muitas vezes a gente, mãe, que reconhece, né? O primeiro. Minha filha já passou por isso mais de uma vez. 3 anos atrás, a primeira vez que aconteceu, quando ela tinha 8 aninhos, a menina passou uns 6 meses perseguindo a minha filha. Mas perseguindo com outras formas. Falando, inventando que a minha filha batia nela, e aí eu descobri que era mentira, uma outra mãe viu ela inventar, falando que ela era agressiva, que ela era isso, que ela era aquilo, ignorando, excluindo. Eu falei, cara, esse trem tá esquisito, parece que tem um fundo racial nisso. Até chegar em outubro, a minha filha fez um trabalho, eu estava internada, eu tinha feito uma cirurgia, as crianças estavam com o pai, e tinha um trabalho que tinha que ser em vídeo, um trabalho, faz um telejornal. Aí ela gravou com o pai, que é um homem preto, retinto.
Na hora que ela apresentou em sala de aula, a menina falou assim: como que um pai dessa cor tem dinheiro para pagar um colégio desses? Aí eu falei: sabia que era racismo, mas você não tem como provar, porque a Sim. pessoa não falou em momento algum. Isso foi depois de 6 meses que ela já estava perseguindo a minha filha, falando outras coisas. Só na Claro. hora que ela falou isso que você consegue falar com a coordenadora aí, ó. Tá aí a prova, tá vendo? Aí a minha filha mudou de turma. Teve que mudar de turma em novembro por medo de ataques quando chegasse o Dia da Consciência Negra. Não, e isso é o mais comum, é a criança que sofre o racismo ou o bullying ou o cyberbullying que muda de turma. Eu dei aula outro dia para uma turma de 250 alunos de 13 a 18. E aí eu perguntei, alguém aqui já sofreu racismo Não, eu perguntei, alguém aqui já teve que trocar de turma ou de escola por sofrer racismo? 25 de 250, gente. É muita Minha gente. filha, De chegar e trocar de escola para uma família, gente, é um trampo. Você trocar um filho de escola é uma logística. os meus estudavam em uma escola que é aqui, 5 minutos da minha casa. Eu tive que passar para uma que eu gasto meia hora, 40 minutos para chegar lá. Porque não tinha como, ficou insustentável. Foi racismo em 2023, foi racismo ano passado, foi caótico. Agora, inclusive, estou processando os pais desse menino do ano passado, porque o problema foi muito sério. Mas, assim, E isso é despreparo da escola mesmo. Você tem toda a razão. não faz nada. A Porque escola quando não a faz escola não age, a coisa vai escalonando, né? Sendo que nada. na primeira atitude já tem que. Porque, gente, e não é que a gente está responsabilizando aqui o menino, é como ela falou, é os pais do menino. Porque se uma criança de 9 anos está sendo racista, gente, está tendo atitudes racistas, ela está copiando, ela está aprendendo isso em algum lugar. Do mesmo jeito, e vou trazer a brasa para minha sardinha, porque acontece muito de mães me escreverem assim, Sheili, um menino de 8 anos, no meu condomínio, um menino de 11 anos abusou do de 8. Um menino de 9 anos, nessa idade, pequenininhos, colocou a mão na vulva da minha filha. Eu sempre falo, respira, porque essa criança que fez isso também está em sofrimento, também pode estar, ela está vulnerável, tem alguma coisa acontecendo com ela. Ou estão mostrando vídeos para ela que não é da idade dela, ou podem estar abusando ela. Então nós temos que cuidar das duas crianças ao mesmo tempo, tá, gente? É muito fácil você falar assim, aquela criança. Outro dia eu vi uma mãe dizendo, a menina persegue a minha filha, a menina é horrível, ela é endemoniada, sei lá o que, que a mulher falou, e todo mundo concordando que a menina era ruim. Uma menina tipo de 5 anos que tinha roubado estojo da outra menina. Falei, gente, jura que vocês estão chegando à conclusão que essa menina é ruim? Porque ela fez algo, porque ela estava com ciúme da colega, uma menina de 5 anos. Será que a gente não tem outro lugar para. Porque isso também é uma violência contra a criança. As pessoas Sim, adoram culpar crianças. E não é o que você fez, obviamente, mas aproveitei porque acontece demais das mães estarem muito bravas e quererem culpar uma criança por uma atitude que ela está aprendendo em algum lugar. sabe o que eu falo? Que, para mim, isso tinha que configurar aliciamento de menor. Racismo não é crime hediondo? Se os Sim. pais estão ensinando racismo para o filho, isso é aliciamento de menor. Eu falei isso na reunião do colégio, eu falei, olha aqui, se uma criança chegasse aqui oferecendo coca para os colegas, qual seria a atitude de vocês? Porque isso é aliciamento de menor por parte do pai que está usando o filho de aviãozinho, correto? Pois tráfico não é crime hediondo, racismo é. Nossa, que ideia interessante para a gente pensar, né? Eu estava Então, abrindo um para mim, isso negócio é aqui que eu quero aliciamento de mostrar para você. Eu vou mudar de saco para mala, eu menor. gosto de pensar as coisas assim. Eu falo muito de segurança pública, porque quando a gente fala de violência de segurança pública, a gente imagina tráfico, roubo, furto, roubo de carro, assassinato. E a gente não pensa em violência contra a mulher, a gente não pensa em estupro de criança quando a gente fala em segurança pública. Parece uma coisinha menor. Só que eu tenho 93 pessoas assassinadas por dia no país e 227 mulheres estupradas. Mais que o dobro. E a gente fala como se fosse uma coisa pequena. Tem uma pergunta aqui importante, ó, a Brenda, obrigada pela oportunidade.
Vocês viram o vídeo da Duda falando sobre sites gringos que vendem brinquedos, ursos, coelhos, etc., de pelúcia, caríssimos, com a descrição de crianças e bebês? Sim, eu vi, Brenda, e eu não aguento mais Chegamos a falar receber sobre esse isso. vídeo, não apenas o da Duda, como de várias pessoas, porque não é real. Inclusive, eu não fiz vídeo sobre isso, primeiro, porque vocês não vão acreditar em mim. As pessoas gostam tanto de acreditar numa teoria da conspiração que elas querem acreditar nisso. Mas não é real. A maioria foi troll, isso já foi comprovado. A cada 2 anos volta essa história, não é a primeira vez. Já tem pedido Isso aconteceu em França e Alemanha. Já tem pedido da polícia alemã para as pessoas não compartilharem os prints. Já tem prova de que tem print falso criado para alimentar polêmica. Os criminosos que abusam de criança, eles não vão fazer uma coisa assim. Né? A Carla Albuquerque fez um vídeo sobre isso no canal Investigação Criminal. Ela é uma repórter investigativa, ela vai mostrar a história inteira para vocês. Não quer dizer que nunca aconteceu algo parecido, mas eles jamais iam fazer uma coisa que até uma criança de 5 anos ia desconfiar. Isso não faz sentido. E isso é ruim porque eu tive que responder mais de 1000 mensagens sobre isso. Eu recebi esse vídeo de uma outra moça loira que fez antes dela o vídeo. Agora um cara fez, porque daí os influenciadores percebem que esse assunto está em alta e muitos começam a fazer. Não estou dizendo que é o caso da Duda, que parece genuinamente incomodada com a situação. E ela mistura 2 assuntos, mistura o caso Epstein, são coisas diferentes. Mas muita gente que nunca falou de criança, vocês têm que dar uma desconfiada. Porque a pessoa só está fazendo isso porque está dando engajamento e vocês estão dando engajamento. E eu e minha mãe me ajuda a responder as mensagens. Eu não tenho equipe, sou eu equipe. A gente teve que responder mais de 1000 mensagens, a gente teve que abrir desse assunto, sendo que tem assunto sério para eu tratar. Sendo que tem gente ali que está precisando de ajuda real. E eu não chego na mensagem da pessoa porque eu tenho milhares de mensagens. E você viu isso? Olha que absurdo, faça alguma coisa. E não é real. Então eu preciso que vocês desconfiem mais. Principalmente do vídeo antes do da Duda, que é uma moça loira e ela começa dizendo assim: ninguém está falando sobre isso. Como é que a gente não está falando sobre isso? Gente, esse é o gancho de vídeo mais velho da internet. É igual falar: olha o que não querem que você saiba. Quando a pessoa começa um vídeo falando ninguém está falando sobre isso, ou não querem que você saiba, você já desconfie que provavelmente isso aí é falso. Só que as pessoas, com a maior boa vontade do mundo, ficam indignadas e querem fazer algo. Entra lá na minha página, eu vou divulgar para vocês o Agentes da Proteção Infantil. Nós vamos fazer algo concreto para proteger as crianças, para vocês saírem desse estado de espectadores e irem para ação. Eu sei que, claro, você confiou na Duda, gosta dela, mas um começou a copiar o outro sem ter profundidade. Mas teve pessoas que estudam o assunto que já tinham dito que isso não era real. A Renata, do Safe with Renata, o Guga Figo, que é o nosso detetive da internet. Só que ninguém acredita neles. Ninguém acredita neles. As pessoas preferem acreditar que existe essa conspiração aí, quando tá na nossa cara. Eu vou aproveitar e mostrar mais um perfil para vocês que eu não mostrei na live. Era esse que eu queria ter mostrado. Eu só vou mostrar aqui porque são desenhos e, obviamente, não aparecem crianças reais, tá? Esse é um perfil... Olha o tipo... Mentira, tem uma criança real aqui. Vou deixar o... Olha o perfil. Você quer me ver explorando minha criança? Você tá maluco? Ah, mas pega esse dinheiro aqui. Desculpa, bebê. E é como se tivesse um filme dele violentando o bebê, vocês percebem? Isso aqui está público, ó. Aí tem... Esse aqui é um velho que fica fazendo um monte de coisa com um menino e tá nessa mesma página. Não dá para entender direito. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar, que eu não quero mostrar a criança. Aí ele engasga a criança, vou descrever o que ele tá fazendo. Ele tá engasgando a criança. Ele parece uma brincadeira entre pai e filho, tio e filho, mas... Nossa, gente. Deixa eu ver se eu consigo passar isso aqui. Deixa eu passar. Aí tem todo um tipo de imagem muito sugestiva de que crianças estariam sendo violentadas, bebês. É tudo sobre isso, você entende? E tem várias páginas que tem crianças reais mostrando esse tipo de coisa. Ó, aqui o cara com o bebê, o outro chegando nele, tipo... Essa página eu posso mostrar porque são desenhos, mas tem muitas páginas são crianças reais, são fotos de criança. Não, deixa eu só responder a Gerciane aqui, Sheila, Claro, porque ela falou
de Marajó. E Marajó, cara, tem décadas que é assim. Décadas e ninguém faz nada. Tem um livro do Gilberto de Menstein, eu li esse livro na faculdade, em o quê? 2004 eu li esse livro, um livro antigo, que chama Meninas da Noite. E é um livro que justamente acompanha e denuncia toda essa exploração de meninas na Ilha de Marajó. É assim, é uma exploração sem fim. Muitas vezes os próprios pais vendem, ou às vezes eles iludem as meninas falando assim, ah, não, aqui pode vir que aqui tem um trabalho, né? E aí o pessoal vai para essa ilha, ou, às vezes os pais mandam as meninas para essa ilha, porque tem um trabalho. E aí elas já chegam com dívida, porque né, a dívida do transporte e tal, e tem que ficar ali para pagar essa suposta dívida. Então, esses casos de exploração, exatamente, o turismo sexual em Marajó, ele é fortíssimo, ele é conhecido das autoridades há décadas. Eu estou falando, tem um livro sobre isso, tem uma investigação de Gilberto Menstein, que é um grande jornalista, eu sou jornalista, né? Exatamente, a lenda do Boto vem disso, das meninas que aparecem grávidas, né? Foi o Boto. Então, tem décadas. Décadas. E a polícia sabe, as autoridades E sabem. tem gente trabalhando lá. O que me incomoda nessa história do Marajó é que, às vezes, a pessoa mora aqui em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, em Minas, onde você mora. Que cidade você mora em Minas? BH. BH mesmo, né? Não lembrava. E aí ela fala, o Marajó! Gente, aí na sua cidade tem crianças sendo exploradas. Igualzinho no Marajó. Por que a gente se comove com o Marajó? Isso tira o meu sossego. Parece que só existe no Marajó. Inclusive, se você. A série que a Lari comentou, a Psica, na Netflix, ela é uma história desses lugares. Então, entra lá e vê qual é a realidade. A gente tem também um filme muito bom que foi Humanas, mas o Psica tá bem fácil de vocês assistirem. Então, assim, não é que a gente não quer cuidar do Marajó, né? Mas eu tenho certeza que você. Se alguém vir me cobrar na época do Marajó, todo mundo vem, Chile, fale do Marajó, fale do Marajó. E aí eu fiz um vídeo enorme falando do Marajó e falando isso. Muito bem, você quer que eu fale do Marajó? Então você me conta o que você já fez aí na sua cidade. Quando você estava andando de carro por uma estrada brasileira e viu uma criança sendo explorada, você denunciou ou você só passou reto com o carro? Eu não entendo essa indignação seletiva que a gente tem. Não estou falando que é você que escreveu agora, você citou o Marajó, porque é uma coisa que todo mundo sabe, mas a gente tem, por hora, 6 crianças, só para a gente fazer ideia. Por hora, a gente tem 10 mulheres estupradas no Brasil. 6 têm menos de 14 anos, incluindo bebês. 2 dessas 6 são engravidadas à força. Por dia, nascem no nosso país, em média, 45 bebês de meninas de até 14 anos que foram violentadas. Isso são as que sobreviveram à gravidez de risco. Fora as que são mortas e as que não estão nos dados oficiais. Então, o nosso problema não é o Marajó. Nosso problema Olha, eu em lembro. toda a esquina. Em todo lugar. Eu sou jornalista, né? Quando eu trabalhava no jornal Estado de Minas. E assim, as coisas, eu trabalhava na apuração, ligando para a polícia e pegando os casos que estavam acontecendo. Então eram casos escabrosos e tem um que assim, eu nunca vou esquecer desse caso na minha vida, porque eu não era mãe, eu tinha 21 anos e ainda assim foi um trauma de um tamanho que eu arrepio falando. Um bebê julgado no Rio Arrudas, um bebê de menos de 1 ano, chegou a emendar o canal vaginal com ânus. Foi violentado. Rasgou. Gente. Mas, gente, vamos lá, vamos fazer uma... Rasgou, foi-se e julgaram no Rio. Não, e vamos fazer uma ponte com o que a gente está vendo. Se o que eu estou mostrando para vocês é explícito numa rede como o TikTok, que todo mundo acha que é uma rede para criança, apesar dela ser recomendada para maior de 16 anos,
Se isso que eu tô mostrando tem explícito aqui no Instagram, que se você olhar meus vídeos fixados, você acha que o que acontece na realidade? Ninguém tá Por nem tentando trás. se esconder. Então eu E vou aí as voltar. pessoas que se dizem preocupadas, gostam de falar, ai, preocupação com o Marajó, mas aí você fala assim, então vamos ser a favor da educação sexual nas escolas? Não, isso eu ensino em casa. É, amor, mas 75% dos abusos acontecem dentro de casa, né? Então, se você Ou você ensina na fala, sua então casa. proíbe, então seus filhos, ou você fala assim, então seus filhos não têm acesso às redes sociais, né? Ah, não, mas é que o meu filho adora jogar Roblox, mas ele é muito adulto para a idade dele, ele pode ter um TikTok. É muito maluco. É Educação no nosso país é muito insano. maluco, gente. É insano. As pessoas têm, deixam as crianças, e aí na hora que você fala em educação sexual, ah, não, isso tem que ser ensinado em casa. Eu falo, cara, eu não tô falando isso que precisa da educação sexual, não é por mim, não. Porque os meus filhos, eles têm acesso desde 2 anos de idade. Livrinho, tem um livrinho que é excelente, chama A Mão Boba e a Mão Boa. Esse livro Não é conheço esse. esse é muito bom, pouca gente conhece, e ele, eu acho que ele deixa muito claro o que é o toque bom e o toque ruim. Ele fala tipo isso, a mão boba tentou fazer isso, a mão boba tentou fazer aquilo, tampou a minha boca, passou a mão no meu bumbum, eu gritei e veio a mão boa, e me fez um carinho bom e me acolheu e tal. Então, é muito claro para as crianças pequenas, eu recomendo muito esse livrinho. E os meus filhos, eu li esse livrinho desde 2 anos de idade, sabe? Desde pequenininho, eles sabem nomear os órgãos, eles sabem que não interessa o tanto que você ama a pessoa, eu estou sempre do seu lado, mesmo que seja uma pessoa que eu amo muito, eu defendo você, né? Isso é claro desde muito pequeno. Então, eu não preciso de educação sexual nas escolas, não. Meus filhos têm. Mas eu defendo porque Mas precisa, porque eu. quem não tem pode acabar violentando um filho seu também. Tem uma colocação aqui do Luciano, ele está falando: boa noite, sou assistente administrativo no Conselho Tutelar de Triunfo, no Rio Grande do Sul. Trabalhei por quase 20 anos em abrigo. É cada vez mais assustador os números de casos de abuso em crianças, cada vez mais novas. E esse caso de dilaceração, eu e minha esposa presenciamos, o descaso é geral. Infelizmente, eu tenho certeza que não foi só esse caso, são vários que acontece isso. Nós vamos. Eu vou fazer um pedido para todo mundo que está na live. Depois que eu publicar a live, eu sempre faço esse pedido, quem acompanha a live já sabe. Vai lá e comenta alguma coisa, porque os comentários vão desaparecer. E isso ajuda a live a entregar para mais gente, porque é claro que esse tema, o algoritmo não vai nos ajudar. Não. Nós As poderíamos. palavras que a gente fala aqui, por mais que a gente tente, ele Claro, nós atrapalha. poderíamos falar muito mais aqui sobre esse tema, acho que ele rende muito assunto. Teve uma coisa que a Lari falou de violência digital contra mulheres, que é quando um menino faz uma conta como se a menina tivesse num aplicativo de namoro e ela não está. E isso é caso judicial. Já teve meninos que foram punidos por isso, porque eles fizeram isso com uma professora. É um caso que eu mostro quando eu dou palestra para os adolescentes. Tiraram fotos da professora, inclusive uma foto da bunda dela quando ela estava escrevendo alguma coisa, e colocaram no site de namoro como se ela estivesse buscando alguém. E isso gerou um processo para a família. Hoje em dia a gente tem cada vez mais judicialização desses casos. Não que a gente queira judicializar caso que envolve criança, mas às vezes é a única coisa que um pai pode fazer, como você falou aí no seu caso, né? Eu quero só retomar com vocês algumas coisas que a gente falou no início da live para entrar na mente, focando mais na questão dos aplicativos de namoro. Então, a gente viu hoje que não são apenas os aplicativos de namoro, qualquer aplicativo, mesmo uma rede social como o Instagram, o TikTok, o X, onde pornografia é liberado. O X é para cima de 18 anos. O Isso é Threads, cara de o ninguém. Snapchat. Todos os aplicativos hoje têm exploração sexual de criança e adolescente e não é difícil de encontrar, como eu mostrei aqui. Então, o que você precisa fazer? Ter atenção, respeitar sempre a classificação indicativa para não deixar adolescentes que não têm a idade para aquela rede estar naquela rede, porque eles podem acabar vendo e geralmente eles vão ver. Essa semana tá uma polêmica, saiu hoje na Folha de São Paulo,
o Instagram estava mostrando, sugerindo para as pessoas imagens de pornografia explícita. Teve uma seguidora minha que me mandou, não ia comentar sobre isso, ela me mandou, ela disse, Sheili, olha o vídeo que ele, nos sugeridos para você, era o vídeo de um homem se masturbando, aparecia o pênis dele, totalmente. E aí ela mandou pra mim, ela disse, eu nem vou te mandar porque eu não quero ter isso no meu celular. Eu falei, claro, mas ela me deu o perfil, eu entrei no perfil, não tinha nada publicado, mas todos os stories eram esse homem se masturbando, aparecia ele completamente nu e vendo imagens do Instagram de mulheres. Então ele estava rodando, vendo mulheres no Instagram. E aí eu mandei direto pra polícia. Eu achei que era um caso isolado, achei muito estranho. Eu fiz uma reclamação também no Gov. Hoje no gov.br você pode entrar com a sua conta Gov, digitar lá na busca ECA Digital, aí vai vir a opção denúncias. Você pode denunciar o aplicativo por estar inseguro. Então eu denunciei o Instagram por causa daquilo e mandei para a polícia, conseguiu derrubar rápido. Mas eu descobri que não foi só com ela. Foi uma onda, porque o Instagram mudou a política de como é que a gente diz? Moderação. E assim, o que adianta a gente ter um ECA digital se ele começa a mostrar pornografia explícita para qualquer um, sabe? Então, cuidado. Outra coisa que nós comentamos é, não coloca a sua imagem com a sua criança nos seus aplicativos. Tipo, na bolinha aqui do Instagram, do WhatsApp, do Facebook. Não coloca a imagem de uma criança, coloca só a sua. É seu, coloca o seu. Porque se roubaram a sua imagem, fizeram uma coisa com a sua imagem, porque todo mundo que tem a imagem roubada e a criança tá junto, é uma tristeza, um sofrimento que eu não quero que vocês passem. E atenção aos homens, por favor, não coloque imagem do seu filho quando você está no aplicativo de namoro com a sua filha. Isso não é bacana. Um pai que protege os filhos não vai expô-los num aplicativo de namoro. E saibam, mulheres, que muitos homens que mostram a imagem junto com uma criança, eles estão sinalizando para aquela rede que eles têm acesso a uma criança. Porque para você entrar em um grupo de pedofilia, você tem que mostrar que você tem acesso a uma criança. Não necessariamente você precisa ser o pai, você pode ser o tio e tal. Então, homens com foto de criança não é uma coisa bacana para se ter numa rede social. Mulheres também não devem ter. Enfim, se a rede é do adulto, é o adulto que tem que estar lá, não é a criança. Recados finais aí, Gabriela? Vocês, alguma pergunta final? E cuidado com as suas crianças também, né? Mães em redes de namoro também, em apps. Quando eu comecei a namorar, gente, eu demorei um ano para apresentar para os meus filhos. Porque. E eu sei de gente que leva os filhos no primeiro encontro. Ah, não tem com quem deixar. Conheci um cara no Tinder, vou levar no primeiro encontro. Não leva, não exponha. Porque a Virgínia pode mostrar seus filhos. Ela não deveria também, não. Mas ela faz um bocado de coisa que ela não deveria, então. Eu acho que a gente pode. Isso é uma coisa que você. Porque ela pode poder, agora, segundo a ECA Digital, ela não pode. A gente não tinha lei que impedisse. Agora ela vai ter que ter um alvará. Provavelmente ela vai conseguir, mas não para tudo que ela faz, mas do mesmo jeito que ela explora bets. É difícil conversar quando a pessoa não tem ética. É muito difícil. Inclusive, essa exposição das crianças já rendeu coisas muito tristes para as próprias crianças, porque um dia ela estava fazendo, não sei se vocês viram esse caso, né? Que as crianças estavam fazendo uma conta de matemática e as crianças não conseguiam responder uma coisa simples, tipo, quanto é? Sei lá, 10 mais 2. Era qualquer pergunta assim, e ela estava filmando e a criança não conseguia. E aí as pessoas começaram a questionar como que meninas daquela idade não conseguiam fazer aquela conta. Elas estão sempre fora da escola, porque viajam muito com a mãe. E aí o pai foi acionado, e agora elas não vão poder viajar tanto para que elas frequentem a escola. Para vocês verem, frequentar a escola, isso é toda uma outra coisa. Frequentar a escola é muito importante, porque a escola é o lugar que consegue dizer se essa criança está em segurança ou não, muitas vezes no nosso país. A escola é muito importante, gente. Sempre que alguém disser que não quer os filhos na escola, a gente precisa se perguntar qual é a real intenção dessas pessoas. Pessoas que defendem homeschooling, eu morro de medo. A Morro de gente tem que ter medo. muita atenção, porque a maioria dos casos de abuso a gente descobre na escola. Se a criança está
Foi essa semana, teve um menino que ficava preso junto com a mãe, né? Ele conseguiu fugir. Era a mãe e duas crianças, eram mantidas em cárcere privado. Se a criança desaparece, é a escola que percebe. Quando pegaram aquele cara adulto que estava com uma menina de 12 anos dizendo que era a esposa, foi porque ela parou de ir na escola. Então, a escola chamou o conselho foi na casa, descobriram que a menina estava vivendo com um homem adulto. Tudo isso é a escola que ajuda. Nossa, e a gente foi longe, né? É porque o papo é bom. Eu estava Não, muita e vontade porque de te é muito conhecer. problema no Brasil, né? Nossa Senhora, se a gente for falar de todos, nós vamos fazer uma live de 12 horas. Mas eu quero te agradecer por ter vindo, né? Por ter me chamado para a gente conversar e também por se candidatar, porque eu agora também, como pré-candidata, vejo o quanto é complexo, principalmente eu que não sou, né? Não tenho uma família da política, não sou, eu sou uma ativista, eu sou uma educadora, acompanho, entendo o suficiente, eu adoro estudar isso, mas nunca tinha me candidatado a um cargo eletivo, né? Então, sou pré-candidata como você e eu elogio sua coragem, porque a gente fala tanto que as mulheres têm que se candidatar, né? E aí uma hora a gente pega, então tá bom, vamos puxar essa fila. Então, muito obrigada. Exatamente, te digo mesmo, fiquei feliz demais de ver que você é pré-candidata também, porque nós estamos precisando, gente. Está precisando, a gente precisa de mulher lá, porque é a gente que preocupa com essas coisas, os homens que estão assistindo que me perdoem, mas os que estão lá não estão fazendo nada a respeito, né? Então, precisamos. Vamos. A gente segue na luta aí. Obrigada. E obrigada a todo mundo que esteve com a gente nesse pré-feriado. Aqui em São Paulo é feriado amanhã, né? Mas eu sei que Ah, não é feriado em todo lugar. aqui Mas não. aqui nós temos um feriadinho, então vocês estarem conosco é muito legal. Muito obrigada. Eu tenho feito muita live porque eu gosto muito, gente. Eu gosto de sentar com as pessoas e conversar. Se eu pudesse, era um café em casa, era uma janta. A gente ia fazer uma pipoca, jogar um baralho. Espero que um dia a gente Sou a consiga com favor. todos Quando eu for em vocês. São Paulo, eu te aviso. Então venha. Um abraço, gente. Bom descanso. Gente, beijos. Muito obrigada, Sheila. Até mais. Até.